Olá, pessoal, muito boa noite. Ajustando aqui o tripé para que ele fique bem equilibrado. Como vocês estão? Estamos começando a live de hoje. Tá tudo tremendo aqui, mas agora ficou bom. Olha só, perfeito. Estamos começando essa live. Essa live aconteceria lá no Insta da Karine. Olha só, ela acabou de entrar. E por algumas questões de organização, a gente acabou falando que quem puxaria a live, quem criaria ela primeiro, seria eu aqui no meu perfil. Então, vamos nessa. Vamos ver, vamos colocar, conversar junto conosco aqui nessa live sensacional. A gente vai falar sobre ansiedade, a gente vai falar sobre autoconhecimento. Olá, Karine! Seja bem-vinda aqui. Na verdade, eu que sou o bem-vindo, na verdade, você que me convidou, mas estamos aqui no meu canal, né? Boa noite, Boa Marcelo. noite, Gratidão tudo bem? aí, gratidão e boa noite aí vocês que estão nos assistindo. Eu pedi pro Marcelo para abrir aqui a live porque eu tô com o Instagram novo, gente, e eu tô tendo uns desafios aí nesse bendito Instagram porque ele não tá deixando eu abrir minhas lives. Acha que pode um negócio desse? É uma Acontece, questão, né? na verdade, é uma questão de segurança dele, né? Eu até entendo, né? Porque poderia entrar qualquer pessoa lá e criar um Instagram do nada e começar a fazer live e começar a bombar, né? Então ele quer dar uma garantida que a gente tem responsabilidade, né? Exatamente. Eu tô até aqui entrando no meu, porque ó, do meu ele não tá deixando eu ver você, você acredita? Você Eu não tá coloquei aqui me do. vendo? Não estou te vendo, mas eu coloquei no meu outro celular para eu ver você, porque do meu aqui eu não tô conseguindo te ver, você acha? Sabe, eu acho. Sabe o que acontecia? O meu também ele tinha esse problema no começo, mas era um pouco do meu celular que ele tinha uma incompatibilidade. Ah, Era o meu hardware aqui que ele também. Eu fazia live com a pessoa e eu não via a pessoa, embora eu estivesse ouvindo ela. ah. Embora o meu eu fazia antes, no outro não dava, deu uma vez esse problema. De uma vez? Bom, Agora, nesse Instagram, começou a dar esse probleminha aí, você acha? faz É tudo. parte, né? Faz parte, né? Por Mas, qual motivo que eu trabalho com o domínio das emoções, né, Marcelo? É pois é. dominar. Você tinha uma opção agora, né? Você tinha a opção de ficar totalmente estressada, né? Começar a brigar com todo mundo, né? Falar assim, eu não gosto disso, eu nem quero fazer live, né? Mas não, né? Exatamente, exatamente. E, gente, para vocês aí que estão nos assistindo, uma excelente noite para vocês. Eu sou a Karine Oliveira, eu sou especialista em ansiedade, sou criadora do método DDE e terapeuta integrativa. E eu tenho o canal Domínio das Emoções, onde eu pedi para o meu amigo Marcelo iniciar a live e me chamar, porque eu tô com o Instagram novo do domínio. E por qual motivo eu criei esse Instagram e as redes sociais do domínio? O objetivo é que você aí que está nos assistindo aprenda mais a respeito das emoções e também de como você consegue eliminar a ansiedade, que é aquela ansiedade ruim, prejudicial, como que você consegue eliminar ela de forma natural e o melhor ainda, sem o uso de medicamentos. E para isso, toda terça e quinta-feira, eu trago um convidado, alguém da minha confiança, uma pessoa especial, que tem os mesmos valores que o meu. Um deles que eu acredito ser muito importante é conseguir distribuir aí de forma abundante conhecimento. E o Marcelo é uma dessas pessoas que tem muito conhecimento e que tem muita disposição em também compartilhar esse conhecimento com as pessoas. E por esse motivo, hoje a gente vai fazer uma live junto com ele. Uma live que vai ser bem bacana. Ó, tá me dando. Ó, eu tô aí do meu mesmo. Eu fiz você dando tchauzinho, coloquei no meu, porque aí eu consigo te ver, Marcelo. Isso. Coloca aí, deixa os dois lado a lado aí, vamos fazendo. Eu tô te vendo Porque aí eu, perfeitamente, Karine, aqui. porque aí eu vejo o seu rostinho. E hoje, gente, a gente vai falar com o tema ansiedade e autoconhecimento. As nossas emoções revelam quem nós somos. Esse tema ele é muito pertinente, inclusive para o trabalho do Marcelo, que é um trabalho também de desenvolvimento humano, é um trabalho extremamente importante para o mundo, porque as pessoas estão realmente necessitadas e merecedoras desse autoconhecimento. Então,
esse tema eu escolhi assim a dedo porque eu acredito que vai fazer muita diferença aí para as pessoas que estão nos assistindo. Não é verdade, Marcelo? Exatamente. Porque eu penso o seguinte, né? Ansiedade, como a gente fala, e o estresse, tudo isso, né? Eles têm um motivo, né? Eles têm uma origem e uma causa. E a maior parte das vezes, a gente está tratando somente o efeito, né? A gente não está tratando o resultado, né? Aquilo que acontece. A gente está tratando a febre. Mas, assim, o que causa essa ansiedade, o que causa todos esses distúrbios, esses transtornos que a gente está vivendo hoje. E tem até alguns estudos, Karine, que falam que o Brasil é um dos primeiros, né? Uns tops, não sei quanto, mas um dos tops 5 lá, sei lá, dentro de pessoas vivendo ansiosas, né? Ansiosas e deprimidas, né? Por qual motivo isso acontece? Exatamente. Na verdade, o Brasil ele é o primeiro, né? E logo em seguida vem os Estados Unidos. Deixa eu pôr aqui no Não Perturbe, que eu esqueci. Eu tô A vendo aqui. gente ganharia medalha de ouro no Brasil, só que isso não é legal, galera. Não é legal. Exatamente. E por esse motivo, gente, que nós vamos falar aí desse assunto hoje. E sobre o que é esse tema? Esse tema é sobre a gente aprender aqui sobre de forma simples como que o autoconhecimento ele vai te proporcionar um conhecimento profundo a respeito da sua personalidade e também de como você funciona, porque você tem padrões de comportamentos aí que muitas vezes você não tem consciência deles e aí eles trazem resultados para você que muitas vezes são resultados que não são desejáveis por você. Sabe aquela frase, eu faço tudo certinho, mas dá tudo errado? Por qual motivo isso acontece? Muitas vezes é a falta de autoconhecimento. Mas sobre o que nós não vamos falar aqui, aqui não é um conteúdo superficial, gente, muito pelo contrário. A programação neurolinguística, que é uma ferramenta poderosíssima que eu utilizo e o Marcelo também, é uma ferramenta profunda. Como o Marcelo falou, a gente não olha a febre, a gente olha o que está por detrás, o que está ocasionando essa febre, né? Então, essa live não é superficial, ao contrário, você vai aprender mesmo muitas técnicas, estratégias que talvez você nunca nem tenha ouvido falar, mas que você vai perceber que faz muito sentido na sua vida aí. Se, claro, você colocar em prática. Então, aqui vai ser uma oportunidade de você realmente aprender técnicas e estratégias para você colocar em prática na sua vida já agora. E para isso, o Marcelo vai falar um pouquinho a respeito dele para você conhecer um pouco do trabalho do Marcelo, que é um trabalho sério, importante e que faz muita diferença nas nossas vidas. Eu sempre falo que as pessoas que vêm aqui, elas trazem conhecimento, então eu também aprendo com elas e a gente faz uma troca de conhecimento. Então a gente traz esse conhecimento para vocês e também eu recebo esse conhecimento que a pessoa traz aqui. Então, Marcelo, por favor, a gente está na sua página que a galera já te conhece, mas se apresenta aí para o pessoal que vai também te conhecer aqui do domínio. Do domínio, né? Gente, eu sou o Marcelo, como a Karine falou, né? A gente conheceu fazendo cursos, né? A gente fez bastante curso de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento e também ferramentas, as ferramentas que a gente usa, né? E a gente se conheceu no Master Practitioner, né? Que foi uma ferramenta mega avançada de programação neurolinguística que a gente usa como parte do nosso dia, uma ferramenta que faz parte de praticamente tudo do que a gente faz, né? A programação neurolinguística, eu posso falar, Karine, que eu uso lá exatamente para tudo, até mesmo para atender clientes, fechar propostas, até mesmo para a parte mais burocrática das coisas, relacionamentos. Ela é uma ferramenta que ela funciona exatamente para tudo isso e a gente costuma trabalhar padrões de comportamentos, mas linguagem especificamente, né? Eu posso dizer hoje que eu desenvolvo pessoas, eu falo isso, né? Eu desenvolvo pessoas e eu ajudo as pessoas a elas encontrarem, vencer sabotadores. Eu falo muito de sabotadores e crenças limitantes, né? Um sabotador, ele é uma crença limitante também, né? São as coisas que a gente faz com a melhor das boas intenções, achando assim que a gente está arrasando,
quando na verdade são as coisas que estão comprometendo, né? São os, como a Karine falou, são os padrões de comportamentos que a gente está repetindo durante muitas vezes, durante várias horas do dia. A gente está a todo momento fazendo exatamente as mesmas coisas pelo mesmo padrão e obtendo os mesmos resultados. E as pessoas elas me procuram falando, Marcelo, eu quero mudar, eu preciso mudar os meus resultados. Eu não sei o que está acontecendo. Então a gente vai encontrar exatamente isso através de testes que eu aplico, através de conversas, e a gente sabe, né, Karine, que isso não está no superficial, isso está no lado profundo, na estrutura do inconsciente. Lembra do Robson, o Walter? Olha ele aí, ele fez o Practitioner, o Master com a gente também, ele está aí também agora. Seja bem-vindo, Robson. Muito bem-vindo! E aí, todas essas questões que a gente trata, que a gente trabalha, que a gente faz, né? A gente a gente pratica a mudança de padrões. A gente identifica padrões. E quando a gente identifica o padrão, a gente tem uma chance, uma possibilidade de mudar. E muitas vezes essa mudança acontece em dois momentos. Ela acontece às vezes de uma hora para outra. Só que para ela acontecer de uma hora para outra, ela pode levar muito tempo para chegar nisso, porque ela precisa passar por um amadurecimento. Então, a mudança, o padrão que você começou a mudar, como exatamente uma pequena mudança de linguagem, uma mudança de percepção, ou algumas coisas nesse sentido, faz com que você mude lá na frente o resultado. É como se você pudesse, né, se você está com um esquadro, ou como se você está com um avião, você coloca ele numa linha reta, né, você muda um pouco alguns graus da rota, o percurso dele, pode ser que ele, aqui pertinho, você esteja no mesmo lugar. Mas quando você olha lá na frente, o resultado está completamente diferente. No lugar, você mudou completamente. Por quê? Você mudou aqui, uma pequena variável aqui embaixo. Então é isso, Karine, o que a gente faz. Mudança de reprogramação mental, né? Basicamente, mudança de crenças e identificação de sabotadores. Excelente. Gente, olha como que é importantíssimo. Inclusive o que o Marcelo falou, eu faço na minha vida, eu uso a PNL na minha vida em tudo. Porque a PNL, eu digo que ela é realmente uma forma de comunicação avançada. Você consegue se comunicar de forma extremamente assertiva com as pessoas, de uma maneira que se torna claro para elas o que você está querendo comunicar, porque nós aprendemos muito na programação neurolinguística que a responsabilidade da comunicação, ela é do comunicador e não do ouvinte. Então, muitas vezes você está conversando com alguém e você quer que a pessoa entenda aquilo que você está querendo dizer. Mas aí você não consegue perceber que, devido às vezes ao seu padrão de comunicação, aquela comunicação que você quer que o outro entenda não entra na mente dele, ele não consegue entender da forma como você está explicando. E por qual motivo isso acontece? Nós falamos na PNL que nós temos um mapa de mundo, ou seja, você tem as suas experiências, a sua forma de ver o mundo. E a sua forma de ver o mundo é completamente diferente da do outro. Aprender a programação neurolinguística para você conseguir fazer essa reprogramação da mente é extremamente fundamental para você ter os resultados que você realmente deseja na sua vida. Por qual motivo? Porque a nossa vida gira em torno da comunicação. Primeiro, a comunicação com você mesmo. Se a sua comunicação não está sendo assertiva com o outro, provavelmente a sua comunicação não é assertiva com você. Então, isso é muito importante, ter essa consciência. Então, Marcelo, isso que você falou, da gente. Isso é muito pertinente por qual motivo? Porque, primeiro, a programação neurolinguística, ela tem que fazer parte primeiro da pessoa mesmo, para ter congruência. Como é que a gente vai ensinar pessoas, falar para as pessoas de PNL se a gente não colocar em prática primeiro na nossa vida? Faz sentido para você, Marcelo? Faz total sentido, Karine. Porque, né, como aquela velha história, né, existe uma história de um monge lá que precisava ensinar o discípulo a parar de comer açúcar, né, a mãe da criança. É uma história antiga de sabedoria, né, então ele teve que primeiramente se trabalhar, ele teve que primeiramente se trabalhar, quando ele se trabalhou, ele pôde chegar e resolver a questão. Então,
todas essas ferramentas que a gente usa, primeiramente a gente aplica na gente mesmo, né? E isso não quer dizer também, uma das coisas que as pessoas pensam, né? Mas vocês não ficam irritados? Vocês não brigam com o amiguinho, né? A gente fica irritado, sim. A gente fica irritado. Às vezes a gente briga com amiguinhos, sim, mas porque é necessário. Mas a questão é que você aprende a controlar quando não faz sentido você ter esse tipo de reação, né? Às vezes a pessoa pede, né? E às vezes a situação pede para que aconteça. Mas a gente aprende a decidir e pela razão, qual é o momento certo da gente utilizar os sentimentos como sentimentos, as emoções da raiva ao nosso favor, porque a raiva ela também é um grande motivador. A gente pode utilizar esse movimento, esse sentimento da raiva para que a gente gere resultados. Isso é importante, importantíssimo. Ô, Marcelo, me fala uma coisa, qual é o seu eneatipo? O meu eneatipo, você vai se assustar, mas eu sou o tipo 4. Você é O tipo mimizento, 4? o mimizento e invejoso. Aí você sabe que as pessoas falam isso aí de uma forma muito pejorativa, né? Mas não é verdade. Olha, eu conheço bastante tipo 4. Eu conheço os tipo 4 que não estão muito saudáveis, lá tá num nível abaixo, e aí tem os mimizentos mesmo, mas olha, eu conheço o tipo 4, assim, saudáveis, que imagina, de mimimi não tem nada. A Mabi, que é a gestora do Instituto Você de Jundiaí, ela é tipo 4. É Meu tipo amor, não 4. tem nada de mimimi, nada, e nem de inveja, muito pelo contrário. É E uma pessoa que motiva muito. você sabe que eu percebo essa energia, principalmente essa energia da inveja que a gente tem, que os tipo 4 tem, né? Os traços 4, né? O pessoal que não está entendendo, talvez alguém não saiba, a gente está falando de Enneagrama, que é uma ferramenta fantástica. A inveja do traço 4, ela é fundamental para a gente. Por quê? Porque é como a gente se motiva. A inveja, ela tem aquela vertente, né, de falar, né, pô, ele comprou o carro, né, eu queria ter um carro daquele, né, não sei o quê, né, você pode pensar que você pode usar a inveja dessa maneira. Mas também, ela serve como uma ferramenta para você buscar alguma coisa que você quer, que você precisa para você, para o seu negócio. Por exemplo, você pensa que assim, eu tenho que desenvolver uma empresa, um negócio, eu tenho que conquistar algum bem. Então você vai usar essa energia que você tem de querer, de ir buscar, porque o traço 4 ele é inspirado naquilo que ele vê, né? Naquilo ainda mais nas suas projeções. Então você vai buscar nas suas projeções aquilo que você precisa fazer. Mas a gente usa também, por qual motivo que o traço 4 ele também é assim? Porque ele tem a essência no traço 1. Nós temos a essência no traço 1 e eu uso muito essa energia do traço 1. Ah, eu perguntei justamente por isso, porque você comentou sobre a raiva, né? E eu sou Uhum. tipo 1. Eu sei. Eu sou tração, eu sou tipo 1, e autopreservação ainda, amiga. Então imagina o desafio para fazer live no começo como foi. Eu realmente fui para zona de esforço, eu fui para minha parte aí de superação mesmo, porque olha, é um esforço assim, hoje é mais tranquilo, mas no começo foi bem, assim, foi Foi um desafio mesmo. desafiador, né, no começo, né? Mas você, Karine, você como boa traço 1 e como Robson ou Walter que está aqui também, vocês podem usar a sua essência do traço 7, que é a pura diversão. Ah, sim. E você acredita que isso aí é uma coisa que funciona muito bem. Eu caio muito Funciona. pro céu. Assim, eu realmente hoje eu uso com muito. Eu só não uso, eu só vou mesmo pro um, assim, que eu uso com bastante é, força, assim, a parte do um, quando é para organização. Então, por exemplo, para me organizar, para eu realmente fazer as coisas da maneira como eu acho que são importantes, eu sou bem metódica, e eu uso bastante meu traço um, mas eu vou muito pro 7, porque se eu ficar no 1, as pessoas não suportam. Gente, tipo, É verdade. Não tem só sete mesmo. tipo, integradinho ninguém merece, né? Porque as pessoas não suportam, porque ele fica chato e insuportável até com ele mesmo, né, Marcelo? É, porque é metódico, né? O trator ele é metódico, ele é processual, ele é muito razão, ele tem a raiva, né? A ira, na verdade, né? Do traço 1, né?
Mas é um traço necessário. Mas sabe que assim, que tanto a minha essência está no traço um, quanto a minha luz também está no traço um. Mas para você, Karine, que é traço um, a sua sombra está no traço 4, né? Então, Exato, quando. tô tão bem com os tipo 4. Então aprenda com nós, porque a gente sabe se viver, a gente sabe morar bem aqui nessa casinha. Mas a gente tem a criatividade, né? A criatividade para os negócios, ela é fundamental para gente. Exatamente, exatamente. Por isso, eu uso muito, né? Quando eu não deixo, quando eu tô assim mal, triste, alguma coisa, eu não permito que pegar só a parte ruim do 4 não. Eu falo, opa, se eu tô num momento triste, porque se deixar eu vou bem no 4 bem fundo mesmo, sabe? Aquela parte depressiva, de melancolia, eu não deixo. Aí o que eu faço? Eu penso, não, eu vou usar a criatividade. E aí eu começo a usar a criatividade. Eu fiz essa, essa mudança aí nas minhas redes sociais e foi uma mudança bem dolorosa. E o que eu fiz? Eu utilizei justamente a criatividade do 4. E essa criatividade, olha, Marcelo, de verdade, assim, até eu me surpreendi como que usar essas qualidades dos outros eneatipos, e eu sabendo que eu tenho lá a setinha para o 4, e aí eu caio lá sem perceber, quando eu vejo, sabe quando você sai rolando, quando você vê, você Sim. já caiu, você já tá lá? Quando Então você eu deu a olho, casca da banana, já foi. Você já e aí eu olho, escorregou e caiu, tomou tombo. peguei e já tropecei, puf, no chão. Então eu olho para o 4 e eu penso o quê? Opa, vou usar uma qualidade que o 4 tem, que é essa criatividade, né? Todos os eneatipos 4 que eu conheço, gente, é incrível, eles são extremamente criativos. É muito impressionante isso. E você falou no começo sobre a questão das emoções, né? E da ansiedade, né? Por exemplo, tipo 4. É até a gente. Eu gosto muito de explicar essa questão da inveja. Gente, tipo 4 não é que ele é invejoso no sentido de que ele quer o que é seu. Não. Ele faz uma comparação que muitas vezes, que na maioria das vezes, é até injusta com ele mesmo. Ele está se comparando, na verdade, às vezes é uma pessoa muito boa, tanto que eles têm uma criatividade e são extremamente sensitivos, mas eles ficam se comparando no sentido, puxa vida, por que, que o outro conseguiu isso e eu ainda não? Então É não um é uma motivador pra gente. exatamente de falar, não, eu consigo chegar lá, porque eu sou tão bom quanto o outro, né? Então isso é algo bem importante. E aí, a gente falando da ansiedade, Marcelo, fala para nós aqui, você sofre, já sofreu ou sofre com ansiedade? Que é algo que a gente passa, né? Ela sempre ela sempre acontece. Ela, eu acho que é especialmente também para, vamos falar de traço 4 também tem bastante, ainda mais projeções, né? Projeções é aquele que está olhando sempre lá para frente, sempre está buscando alguma coisa ou buscando aquilo que não tem. Porque o nosso eneatipo, ele tem um buraco no peito e esse buraco você tenta colocar qualquer coisa que você possa fechar, né? Mas só que você nunca consegue encontrar nada que você coloque nele. Então, a ansiedade, ela vem em picos, né? Em alguns momentos elas vêm mais, outros momentos elas vêm menos. É como que uma coisa que eu vejo que você nunca consegue curar ela totalmente. Você nunca consegue ficar totalmente livre, porque a ansiedade, eu acho que ela, eu tenho para mim que ela também é uma energia que a gente deve usar aquela ansiedade do ponto de você até ser precavido, sabe? Você ser detalhista, né? Eu sou detalhes e projeções, Eu onde também. você também. Aí quando você utiliza essa energia para você, até no filme Divertidamente lá, né? A ansiedade ela funciona porque ela sabe prever coisas que vão acontecer. Ela sabe prever o que pode dar errado. Então a gente tem que utilizar essa energia da ansiedade para que a gente possa, né, até crescer, até se desenvolver, mas não deixar com que ela conduza a nossa vida ao ponto onde que ela toma o painel de controle lá, como no Divertidamente, e ela acaba com tudo, né? Mas em vários momentos teve mudanças de fases, mudanças de ciclos acontecem. Exatamente.
você falou do filme, eu fui assistir esses dias, né? E assim, gente, sensacional o filme, né? Ele é PNL pura. Eu fui com uma amiga minha e ela tava falando pra mim, ela fez terapia comigo, ela falava assim, nossa, Karina, é PNL pura. Eu falei, é PNL pura. É, Porque é exatamente isso que você falou, né? Ansiedade, gente, por qual motivo ela existe? Ela tem um fundamento, ela é importante. Por esse motivo que eu sempre falo, quando eu começo, muita gente já me perguntou, mas cara, por que você fala que você elimina a ansiedade? É possível eliminar? Na verdade, a ansiedade ruim, que é aquela que te dá crises, sim. Mas a ansiedade em si, ela é uma emoção como as outras. Então, por exemplo, a gente tem o medo, a gente tem a raiva, se você não, muitas pessoas acreditam, têm a crença limitante que ter raiva, sentir raiva ou medo é algo negativo, mas não. Ela tem a sua função e todas as emoções, elas são extremamente importantes para o ser humano. O que é ruim é quando isso se torna, essas emoções, elas passam a ser desequilibradas em você, ou você não consegue administrar elas aí dentro de você. Aí se torna algo prejudicial, porque uma pessoa que ela se deixa, por exemplo, ser dominada pela ira, com certeza ela vai ter bastante consequências negativas em relação a não conseguir dominar essa emoção aí. Eu falo para vocês porque eu, como boa tipo 1, é um desafio. Eu trabalho muito a questão da programação neurolinguística na minha vida, que é igual você falou, né, Marcelo? É colocar em prática na vida, em toda a nossa vida, porque é algo que é forte. Se eu deixar, me é, domina. No momento é. mesmo da pressão, que a pessoa me colocar na parede, se eu não me controlar, eu não tiver mesmo é, a frieza de olhar para aquela emoção e falar: opa, quem domina você sou eu, não é você que me domina. Eu acabo colocando o pé pelas mãos. Muito boa noite, Rafael. Rafa e a Mas venha, Esmênia. Yasmina Boa tá aqui com a noite, gente. bom ter vocês aqui, gente. É um prazer, é uma satisfação e uma honra ter vocês aqui assistindo essa live aqui comigo e com o Marcelo. Ô, Marcelo, aí você falou que você tem ansiedade. Fala para mim, você acredita que é possível eliminar a ansiedade sem usar medicamentos? Eu acredito sim. Eu acredito sim porque ela é um padrão mental, um padrão de comportamento que a gente faz. Então, existem, né? Por mais que você, talvez as pessoas pensem assim, ah, mas sem medicamento, sem usar nada, né? Existem algumas estratégias, né? Como a meditação, como acalmar, como assim, existem N coisas que você pode colocar. Porque o medicamento também, ele é uma ferramenta poderosa. Às vezes as pessoas precisam sim tomar medicamentos, né? Para que elas possam voltar ao equilíbrio, né? Quem vai dizer isso vai ser lá o psiquiatra, né? Ele vai recomendar ou não, mas a gente, normalmente a gente pode e a gente tem muita coisa que a gente pode fazer quando a gente ressignifica coisas, ressignifica padrões, trabalha crenças ou até mesmo sabotadores que vêm atrapalhando e comprometendo o nosso dia. Então, sim, de verdade. Excelente. Você falou algo fundamental aí, esse padrão, né? Vem o que a gente falou lá, que você comentou no começo sobre a febre. A pessoa, ela pode usar um medicamento, por exemplo, para diminuir a febre, mas o que que ocasionou a febre? Às vezes você está tomando remédio para dor de cabeça e o problema é no seu estômago e você não sabe. E aí você está lá tomando remédio para uma coisa e às vezes até prejudicando outra e talvez não traga o resultado que você deseja. A ansiedade, gente, ela é da mesma forma, como qualquer outra questão, ou física ou emocional. Muitas vezes você quer tratar um lado, sendo que você não consegue olhar o outro, que é o motivo do porquê aquilo está acontecendo com você. O nosso corpo, ele traz os sintomas como nosso amigo. Tem, inclusive, no nosso livro do Master, Marcelo, tem lá tem um texto falando sobre sintomas, né? E eu amo aquele texto, porque aquele texto eu falo como, pelo menos a primeira vez que eu li ele, eu tive a Sim, sensação de me dar tapas, assim, ó, sim. acorda. É uma grande ferramenta, né, aquele livro, né? Aquele livro ele tem muita coisa importante e interessante lá. Exatamente. Esse texto em si, ele fala que as pessoas
pessoas que usam, e na grande maioria, infelizmente, usam o sintoma como se fosse um troféu, como se fosse algo maravilhoso. Olha, tem gente que até fala, né? Oh, eu tô doente, porque usa aquilo como um trunfo para por várias intenções positivas, né? A gente sabe que toda ação tem uma intenção positiva. Muitas vezes a intenção da pessoa é chamar atenção, é ter a atenção dos familiares, do parente, do cônjuge, né? E aí ela se coloca num papel de vítima, não sabendo ela que aquele sintoma, na verdade, está alertando ela de que algo está errado e que é importante ela olhar para aquilo. E Então, você muitas vezes também, assim, até um padrão inconsciente, porque esse comportamento faz com que as pessoas, né, elas se sintam bem. Então, às vezes é a cura, às vezes é o sentimento positivo de uma coisa que pode estar acontecendo lá. exatamente, exatamente. Por esse motivo, gente, é importante. Por qual motivo eu falo da importância do autoconhecimento? Porque é o autoconhecimento que vai te ajudar a entender exatamente como você funciona, quais são esses padrões que você tem aí. Ó, eu já atendi, você já deve ter atendido também, Marcelo. Pessoas que você começa a atender ela, e aí quando ela vê que não vai ter, tipo assim, que eu não vou passar a mão na cabeça, eu vou mostrar de uma forma amorosa, claro, mas que aquilo ali tem uma solução desde que ela esteja disposta a sair da zona de conforto. Aí quando eu falo isso, quando a pessoa ela vê que ela vai sair, na verdade, não só da zona de conforto, mas ela vai sair do papel de vítima, ela não volta mais não, porque ela não Mas, quer tirar o ganho secundário, né? mas você sabe que o tipo 4, né? O tipo 4 ele tem uma estratégia diferente. O tipo 4 ele passa a mão na cabeça, como você falou, né? O tipo 1 não faz, né? O tipo 4 faz. Né? Ele passa a mão na cabeça, ele vai lá de mansinho, mas depois ele vai lá e. Olha, eu gosto de lidar com o 4, viu? Ô, povo danado, viu? Tem uma estratégia mesmo. É, porque assim, né, a gente, isso eu percebo até mesmo em atendimento, até mesmo nas conversas, né, que a gente tem um ponto onde a gente não quer desagradar. E a gente vai muito por isso, né, o traço 1 não, o traço 1 tá nem por isso, né. E isso a gente tenta, o traço 4 ele tem que chegar no traço 1, né, mas a gente vai por uma estratégia diferente, mas a gente chega no mesmo resultado, né, por quê, né? Porque as pessoas, algumas vezes, elas estão simplesmente precisando de alguma coisa, de alguém que seja mais bravo, de alguém que seja mais enérgico ou mais direto. É, e isso o traço 1 ele faz bastante, né? Ele vai propriamente pelo lado prático da coisa. Aqui eu não sei se foi no meu que parou, ou se tá me ouvindo, Marcelo? Deu um Alô? bugzinho aqui. Oi, tá me ouvindo? Agora sim, tinha travado o áudio, parece que eu estava no mudo. Ah, sim. Agora eu tô te ouvindo. Então, você estava falando dessa questão da parte do 4 aí, é a verdade. Por esse motivo, gente, eu amo o Enneagrama. Pensa numa ferramenta que eu acho que foi uma das ferramentas que mais, eu vou usar esse termo, salvou minha vida, no sentido de que realmente me trouxe, o Enneagrama me trouxe uma clareza, assim, de mim como pessoa que eu não tinha. Gente, eu não tinha essa ideia de como eu funcionava e era muito doloroso lidar com certos padrões que eu tinha, eu não sabia por qual motivo eu tinha. E isso que Uhum. você disse é muito importante. Por qual motivo? Porque cada pessoa funciona de um jeito. E tem pessoas que têm realmente essa necessidade de para ele aprendeu e ele sabe lidar melhor com uma estratégia diferente. Então, às vezes ele vai buscar um terapeuta que tenha estratégias diferentes. Então, por exemplo, eu sou direta, eu sou prática. A pessoa vai lá, vai falar comigo, mas eu sou prática, eu não passo a mão na cabeça de jeito nenhum, não passo. Eu já falo para a pessoa, olha, qual é o seu objetivo na terapia? Ah, meu objetivo é, por exemplo, resolver lá a questão tal. Tá, você realmente está disposto a resolver? Estou. Então, eu vou te dar estratégias para você resolver isso aí. Aí eu vejo que a pessoa não quer, eu não vou ficar passando a mão, não. Aí, às vezes, a pessoa ela tem essa necessidade, né,
E é importante a pessoa se conhecer para ela saber exatamente como que ela funciona e o que é melhor para ela, né? Porque o eneatipo, ele interfere muito, né? Eu lembro que uma vez, inclusive, conversando com a Mab, ela falou assim para mim, por isso que eu gosto muito dos tipo 4, gente. Ela falou assim, quem falou que a sabedoria você falar a verdade em todo momento? Aí eu falei, poxa, como assim? E é verdade, porque nem sempre você precisa dizer o que você acredita, o que você pensa, né? Muitas vezes você tem é, estratégias, e por isso que é tão importante, gente. A estratégia te traz o resultado. E você conseguir, às vezes, aquilo que você deseja de uma outra estratégia. Então, por que a PNL é tão poderosa? Ela te traz possibilidades. Então, você olha assim, ó, eu tenho essa e essa possibilidade. Quando ela me falou isso, eu falei, verdade, você tem razão. Porque até então, no meu mapa de mundo, eu tinha o quê? Não, mas vamos falar a verdade, mas até que ponto é necessário naquele momento daquela forma, né? Porque não é o que fala, é como fala. E a programação neurolinguística ela é poderosa nisso, né, Marcelo? E os tipo 4 eles são bons mesmo, porque nessa questão de não querer desagradar o outro, são pessoas muito amáveis, né? Então, é muito mais fácil vocês lidar com uma pessoa tipo 4, porque ela, com o jeitinho dela, ela vai, eu falo que ela vai dar, se ela for para te dar um tapa, ela te dá um tapa com luva de pele, você nem sente que apanhou, né? Você sabe que a gente usa, né? Você estava falando disso, né? A gente usa de uma sensibilidade, né? A Sim, sensibilidade do traço 4 é uma coisa que, assim, eu não consigo explicar como que ela acontece, como ela funciona. Mas, por exemplo, com música, nossa, a gente sente umas coisas que é quase como umas coisas de outro mundo, assim, sabe? É quase como se você pudesse ver a música, você é uma coisa que flui pelo corpo. Então, essa sensibilidade que a gente tem é uma sensibilidade que a gente utiliza muito, né? O pessoal, as pessoas como a Mabi e eu, assim, as pessoas que são traço 4 e fazem trabalhos, atendimentos, até mesmo terapêuticos, a gente consegue perceber nuances de questões que faz com que a gente tome algum caminho ou outro que ele vai muito além da razão, ele não é puramente uma razão. A gente fala algumas vezes que é o não aparente, né? Você olha muito para aquelas coisas que não são aparentes, não são visíveis, mas que elas estão ali de alguma forma, alguns padrões que eles estão lá agindo, trabalhando. E somente quando você reconhece esses padrões, quando você reconhece essa energia que está lá, que você consegue tomar uma ação e essa ação ela é assertiva. Então, a maior parte das vezes a gente está lá buscando entender esse não aparente, isso que está por trás, para que depois a gente consiga ver, né? Agora há pouco mesmo eu estava no atendimento, a pessoa falou, mas você está lendo a minha mente, né? Mais ou menos por aí, por qual motivo? Porque eu estava num estado de presença absurdo, né? No estado do vivendo o presente, conectado realmente com aquela situação, a gente consegue ver coisas que vão além do alcance. exatamente. Olha, excelente noite aí, entrou uma boa tipo 7 aqui. Que é Maria, tipo excelente 7? noite, Maria. Tá Espaço Minha Saúde? Ah, olha Ela entrou só. uma boa tipo 7 também. E, A gente está Marcelo, fazendo uma conexão, né, aqui, né? Tipo 4, tipo 7, né? Se você falar de essência, está todo mundo ligado, né? exatamente, exatamente. E me fala uma coisa, Marcelo, para você, o quanto que você acredita que é importante o equilíbrio emocional na vida das pessoas? E de 0 a 10, dá uma nota para o quanto que você acredita que é fundamental na qualidade de vida das pessoas o equilíbrio emocional. Olha, eu só posso dar até 10 só, você só me dá. A gente vai tentar buscar outros números, né? Porque a gente vai muito além, né? E qual motivo? Porque o equilíbrio emocional, né? A inteligência emocional como um todo, ela é fundamental exatamente para tudo. Pensa como se fosse um caixa lá da padaria que não soubesse fazer conta de matemática, conta de somas, né? Então, ele teria prejuízos. Então, a inteligência emocional para a gente ela é fundamental para os relacionamentos, para o trabalho, para. Quando você tem que lidar com pessoas, você tem que lidar com emoções, mas não somente com a sua emoção. Você chega num ponto de desenvolvimento, você tem que lidar com a emoção da outra pessoa também.
E também, às vezes, num ponto ainda um pouco mais avançado, você tem que lidar com a emoção do grupo. Essa parte que você falou é extremamente importante também, né? Porque a gente não lida só com nós, né? Conosco, a gente lida também com os outros, né? E às vezes não é só com um, é com vários, né? Aí vem, inclusive, que a gente aprende lá sobre, no Master, inclusive, né? É eu, o outro e o contexto. No Então, contexto. isso é muito importante, né? E sempre, como você falou, onde tem pessoas, existem emoções. E aí você aprender a lidar, né, com essa questão emocional sua e dos outros, né? Porque às vezes a pessoa está numa emoção que ela está numa frequência totalmente diferente da sua. E aí, se você não tomar cuidado, se for uma emoção negativa, pode te influenciar negativamente, porque o ambiente, ele é muito propício a influenciar o ser humano. Então, é muito importante ter essa clareza, né? Como que está a emoção do outro? Como que está a minha? Até que ponto eu vou tô deixando, como você falou lá do filme, o controle, né, remoto? Até que ponto eu estou conseguindo controlar as minhas emoções, ou eu estou dando o controle remoto na mão do outro. Aí ele vem com a emoção negativa, por exemplo, a pessoa está muito triste e você acaba ficando tão triste quanto o outro, né? Ao invés de você trazer a pessoa para a sua energia. Eu costumo dizer, e eu aprendi isso com coach, inclusive, viu, Marcelo? Olha aí, Inclusive, o Marcelo vai responder aqui para nós daqui a pouco olha aí. o que é o coaching sistêmico, para você aí entender, porque as pessoas têm confusão sobre o coaching. Eu fazia coaching com o Marcão, o Marcos Steff, né? Inclusive, ele é meu coach até Marcão. hoje. Marcão. Eu fui um grande de tempo. Você conhece o Marcão, né, Marcelo? Conheço. Um pão, coach com ele, e o Marcão, ele tem, assim, uma mentalidade, meu Deus, que eu fico boba de ver. Então, ele sempre me explicou, ele me explicava a questão de quando o outro, porque o tipo um é muito reativo, né? Então, eu tinha muita dificuldade em conseguir segurar essa reatividade, o outro me futucar e eu ir lá e reagir. Então ele sempre falou assim para mim, Karina, imagina que o outro que você tá aqui e o outro tá aqui. Quando o outro te responde, não, você tá aqui, o outro tá aqui. Quando o outro te responde mal, ou ele tá numa energia negativa, a pessoa tá aqui embaixo. Se você ir para a energia da pessoa, se você corresponder à pessoa com a reatividade, você vai parar lá no mesmo lugar que ela. Agora, se você está aqui e você não responde na mesma moeda, né, e você vai trazer, né, uma emoção, uma energia positiva, você dá a possibilidade do outro subir, ao invés de você descer. Isso para mim fez um total sentido, assim, eu falei, puxa, é verdade. Então, quando eu percebo a emoção, uma emoção negativa, principalmente da raiva, vindo, eu olho e falo, opa, que eu estou fazendo? Será que eu vou chegar lá no mesmo patamar que o outro? Eu vou permitir que a emoção do outro influencie a minha? Ou eu vou dar a oportunidade do outro chegar na minha emoção, né? Quem é que vai influenciar quem, E né? Em você, relação à emoção. e você Faz sentido para você, começa Marcelo? vendo, assim, total, e você começa a ver quando você analisa, quando você começa a prever ou até identificar a emoção das outras pessoas, ou também do grupo, muitas vezes é por uma questão de segurança pessoal. Porque se Uhum. você tá lá se você detecta, né, que a energia, brigas de trânsito é quando você não consegue perceber a energia alheia. Você percebe que a pessoa vai se tornar muito agressiva e ela pode atentar contra você, é um ponto. Mas pensa também, um outro ponto, né, que eu estava pensando aqui agora, é quando você precisa detectar a energia da coletividade, daquele grupo ali onde você está, da emoção coletiva. Porque pensa assim, você está lá num estádio de futebol, você tá lá com a sua camiseta verde, mas só que você tá lá perto da torcida do Corinthians, vamos supor assim, ou vice-versa. Olha, Não poderia ser qualquer time. aí, Aí Marcelo. você, aí você precisa ter a sensibilidade de identificar aquela energia da coletividade, porque aquela coletividade ela pode ser agressiva com você que está lá por algum motivo, né? Quando você tem que sair correndo ou não, né? Ou quando você tem que ficar, dialogar.
né? São esses três princípios, né? Alguns tipos eles reagem, outros tipos eles travam e outros tipos eles fogem diante de situações. Quando você tem que utilizar a energia de reagir, se você estiver enfrentando um urso, você tem que reagir, porque se você correr, o urso corre atrás de você. Mas só que não necessariamente essa energia você tem que usar para todas as situações. Então, a inteligência emocional e aí você conhecer as suas próprias emoções das pessoas e dos grupos faz com que você tome decisões um pouco mais assertivas para que você tenha, no mínimo, um bem-estar seu, pensando para você. Excelente, é exatamente isso. Ter essa inteligência emocional, gente, isso é extremamente importante, porque aí você falou da questão de, dependendo da pessoa, tá lá, você tá vendo a energia do grupo, e tem gente que a reação é fugir, claro, porque te vem a emoção, vem o medo, né? Puxa, o que que vão fazer comigo? E aí é onde eu falo, onde a gente estava falando aqui agora, o quanto que as emoções são importantes, e o medo é uma emoção importante, ela vai te ajudar a tomar consciência do que está acontecendo ali e se preparar, por exemplo, às vezes para fugir mesmo, ou para lidar, aí é onde é importante você ter inteligência emocional para você ter frieza de entender a emoção, entender o contexto e entender como que você vai reagir diante daquilo, né? Qual vai ser a sua ação? Qual é a ação que vai te trazer o resultado que você deseja? E aí você traça uma estratégia. Muitas vezes isso, gente, é a prática, é o treino, porque às vezes você tem questão de segundos para decidir o que você vai fazer naquele momento, naquela situação. E aí o treino, treinar esse diálogo interno com você mesmo, vai te ajudar a você tomar uma decisão assertiva, porque você vai se conhecer a ponto de entender a emoção e entender qual estratégia vai trazer o resultado que você deseja naquele momento para aquela situação. Faz sentido, Marcelo? Faz sentido total para você saber o que, que você tem que fazer. Você tem que enfrentar, correr ou travar, né? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Karine. Deixa eu te me permite fazer uma pergunta para você. Você também, como que você lida com ansiedade? Você. Olha, hoje em dia, uma coisa que eu faço muito é conversar comigo mesmo. Eu tenho um amigo até que ele fala assim pra mim, meu, mas você vira e mexe, eu pego você conversando sozinho e da minha cara. Aí eu falei, olha, é o que eu mais faço, viu? É conversar sozinho. Primeiro que eu moro sozinha. E segundo que eu converso sozinha mesmo, porque é um hábito de diálogo interno. Se eu não conversar comigo mesmo, eu não consigo me entender. E assim, depois, como eu te falei, né, do Enneagrama, principalmente o Enneagrama, todos os treinamentos e cursos que eu fiz até hoje, gente, eu falo que, olha, foram fundamentais para eu conseguir lapidar a minha identidade, para eu ser quem eu sou hoje. E cada vez que eu consigo melhorar como pessoa, é porque eu estou estudando e eu estou lendo e aprendendo mais a respeito de mim, do ser humano. Então, é uma estratégia que eu uso muito grande de conversar comigo mesmo. Gente, é conversar, eu me entender. Às vezes eu estou numa situação e é a situação que mais me pega, viu, Marcelo? Que me causa ansiedade. Primeiro, quando as coisas não saem do jeito que eu esperava, porque é uma coisa que eu acho que é bem do traço do tipo um, né? Querer tudo muito certinho do jeito dele, porque é o certinho para ele, né? Às vezes não é o que é para o outro. E aí, quando eu vejo que as coisas não saem do jeito que eu espero, eu já me pergunto: é, como que isso está me influenciando? O que que eu vou fazer com isso? Como que eu vou reagir? Como que eu posso controlar a emoção? Porque, gente, não tem como você impedir que a emoção venha. Então, por exemplo, a raiva é uma coisa que eu controlo, eu não consigo impedir que ela venha. Quando eu percebo, dependendo da situação, a raiva já chegou. Mas aí eu falo, opa, o que, que eu vou fazer com isso? Porque essa emoção, a raiva, ela me gera ansiedade. Porque aí eu quero muito que as coisas sejam do meu jeito, eu quero muito que as coisas aconteçam e eu não gosto de esperar. E aí eu volto e penso e falo, opa, o outro é o outro não sou eu. E aí respiro muitas vezes, respiração profunda, lado da alma, né? E aí eu consigo realmente manter voltar a A tranquilidade, porque senão sanidade, né?
Eu estava falando, né, de conversar com você mesmo, né? Não sei se você sabe, mas eu faço um outro estudo também, que ele é muito parecido, mas só que ele explica os são os temperamentos, né? São os quatro temperamentos. Ele Ah, já explica as personalidades do Enneagrama de uma forma um pouco diferente, mas ele fecha também algumas lacunas do Enneagrama. Tem alguns traços de personalidades que a gente não consegue explicar direito, né? Por exemplo, às vezes as coisas elas estão tão bagunçadas ali que você não sabe se, por exemplo, se um traço 4 está se comportando como um 3, está se comportando como um 5. Então, assim, tem algum momento que o Enneagrama ele fica um pouco bagunçado ali, então você não consegue explicar. Então, quando você olha por uma outra visão, né, que você está olhando também para a personalidade, para o comportamento, mas você olha com uma visão de temperamentos, você começa a ver algumas outras clarezas, luzes que sobram ali. Por exemplo, você falou que você conversa sozinho, né? Você conversa com você, não conversa sozinho, mas você conversa com você mesmo, né? Tem uma propensão muito grande do traço 4 ser o temperamento melancólico. Não aquele temperamento choroso, não aquele temperamento mimizento lá, mas também o traço um ele vai muito, ele tem uma propensão do traço um também ser um temperamento melancólico. Mas por qual motivo, né? Que o traço um ele tá lá pensando nos sentimentos? Não, é porque o melancólico, né? Ele vive muito mais no seu mundo interno. Se você pensar assim, né, que você tem uma casa, ele vive muito mais dentro da sua própria casa do que propriamente fora da sua casa. Existe, por exemplo, o traço sanguíneo, ele só vive fora de casa, ele quase nem entra dentro de casa. Mas o melancólico, ele vive muito no seu mundo dentro da sua casinha. Isso quer dizer que o mundo faz sentido lá fora se ele traz as coisas para dentro de casa, se ele se organiza aqui dentro, dentro da sua própria casa, para depois aqui, com as coisas estiverem organizadas, pensadas, aqui a gente pode sair lá para fora e a gente pode tomar as nossas ações do mundo lá de fora, né? Então, isso de você falar com você, de você precisar voltar para dentro de casa, isso faz parte desse temperamento. E isso é um entendimento fantástico porque você acaba vendo que algumas lacunas ali elas são fechadas. O Enneagrama, ele, por um lado, ele explica melhor, com mais detalhes, quais são as diferenças entre um melancólico. Melancólico que é aquele da alta sensibilidade ou do prático, sabe? Mas às vezes você precisa criar um grupinho maior para que você possa entender e fazer sentido das coisas e ter algumas outras decisões. Eu tenho inclusive um teste que eu disponibilizo gratuitamente para o pessoal fazer lá e descobrir o seu temperamento. ótimo, excelente. Inclusive, depois eu vou colocar essa live lá no YouTube e eu vou colocar o link para as pessoas, para você que está aí nos assistindo, depois entrar no Instagram do Marcelo e você. E aí ele disponibiliza aí para você fazer o teste. Ô, Marcelo, eu já fiz uma vez, mas deu mais colérica, viu? Deu mais colérico? Mais É, colérica. porque o tipo um que usa bastante a energia da prática, ele vai pro colérico mesmo. Mas olha, faz total sentido o que você falou da melancolia. Por exemplo, para mim, eu sou bem fechadinha mesmo. Gente, quando eu falo que a zona de esforço está aqui, é porque foi treino. Essa live que eu estou fazendo aqui com o Marcelo é a 41ª, são 41 lives. No começo era um desafio gigantesco. Primeiro que eu já não queria fazer a live sem passar uma maquiagem. Eu já pensava, meu Deus, vou sair uma mancha, não Eu, sei o que. eu nem fiz a barba hoje, eu estaria incomodado também. Aí não queria fazer também, aí depois eu ficava pensando, eu queria muito me apegar ao texto, então eu queria fazer tudo muito certinho, não dá certo isso, gente. Aí eu tive que ir pro 7 mesmo, porque o 7 não segue muito 100% a regra. Segundo, olha, era muito detalhezinho. E eu sou bem melancólica mesmo nesse sentido que você falou, de estar sempre mais fechadinha. Eu não, raramente alguém vai me ver no meio de público de muita gente. Me vê quando é, por exemplo, no treinamento, porque aí no instituto eu amo o propósito, aí por causa do propósito eu me envolvo com muita gente, mas no meu dia a dia eu sou sempre mais fechadinho. Ou, como diz no Enneagrama, né, porque eu sou autopreservação, ou no sexual, que é 1 a 1, que aí eu me dou muito bem, né? Ou
no fechadinho. Agora, muita gente eu olho e falo, vixe, isso aí não vai dar bom, Não não. é para mim, né? Não é para mim. Eu sou Vaza. social, né? Eu sou social. O que me busca, o que me move é muita gente, né? Apesar de tudo, né? Apesar de ser Assim, fechado, o que me move é a galera. Tanto é é que quando assim, tanto é que quando você começa a conversar com as pessoas, né, você já tá assim olhando quem mais tá vindo pro grupo ou quem mais pode vir, né? E quando chega alguém, você já abre assim a roda e você já vai, quando vê, vai fazendo aquele grupo grande. é coisa de social mesmo isso aí, viu? Eu já, putz, quando eu vejo muita gente, eu falo, vixe, eu já fico olhando pro qual é o meio que eu vou fazer para me escapar disso aqui. O meu, ou falando assim, né, o meu autopreservação é demais, né, para esse bando de gente aí que eu não conheço, né? Nossa, para mim, se eu estiver num lugar que tiver muita gente mesmo, vai me dando até uma falta de ar, assim, é uma coisa que eu não realmente não. Eu fui, gente, há uns 12 anos atrás, foi em 2000, opa, foi em 2012, aí caiu meu celular aqui, peraí, gente, vou pegar. Foi em 2012, eu fui no Rio de Janeiro e, gente de Deus, e assim, era bem no final de ano, eu fui na casa, eu tenho um irmão que mora lá, e aí era bem final de ano, uma loucura lá, eu quase doidei, porque lotado de gente. Eu falei, meu Deus do céu, olha, eu quase tipo troço. Eu falei, nunca mais eu volto aqui. Porque eu não consigo. Muita gente eu não é uma coisa que eu gosto de conseguir, né? Ó, não, eu não consigo, eu não gosto mesmo de lidar com muita gente. Ô, Mas Marcelo, também, mas também uma coisa, né? Conforme a gente vai ficando, vai tendo idade, né? Que eu também tô nessa, né? Assim, você já evita as multidões, né? Multidão também não é legal, né? Então você prefere pagar mais caro para ficar num lugar um pouco mais reservadinho, assim, somente com os seus, né? exatamente, eu fujo mesmo. Muita gente, eu vazo. Marcelo, explica para as pessoas o que é o termo coaching, qual é o conceito do sistêmico, né? E qual é o papel do coaching sistêmico. Por qual motivo isso é importante? Porque as pessoas elas confundem, né? O que é o coaching e é muito importante você esclarecer aí para o pessoal. Vamos lá. O coaching, ele não é somente motivador. Ele, como existe essa crença, né, e até essa banalização aqui no Brasil, né, onde o pessoal acha que o coach é aquele que fala mensagens motivacionais, que está motivando, né? É somente uma das ferramentas, mas o coach ele é um estrategista. Ele também vai buscar as estratégias para que o seu coach, como chama, né? A gente tem usado um pouco a palavra mentor também, embora seja diferente, mas a gente tem usado. Mas a gente busca estratégia para que a pessoa ela encontre aquele equilíbrio, ela encontre aquele ponto que ela vem buscar. Talvez ela queira, ela tem um sonho, ela tem um objetivo, então a gente utiliza estratégias para fazer com que ela chegue e atinja a esse objetivo que elas têm. Só que quando a gente fala puramente o coaching tradicional, ele está lá agindo sobre a razão. Ele está criando estratégias onde que ele faz um plano e aquele plano, através da razão, através da parte prática, a pessoa ela atinge o objetivo dela. Mas a maior parte das pessoas, elas não conseguem atingir, não é porque elas não sabem o que elas precisam, né? Elas têm lá no plano que ela quer fazer, mas às vezes elas enterram em pontos que a gente sabe hoje que são inconscientes, que são crenças, que são sabotadores, que são padrões de comportamentos que elas fazem lá durante toda a vida e elas não sabem por que fazer isso, né? Então, quando a gente começa a colocar programação neurolinguística e uma visão sistêmica sobre tudo isso, a gente faz com que o coaching sistêmico, falando da parte sistêmica, a gente faz com que a gente olhe a pessoa como se fosse um grande sistema. Ela está inserido entre sistemas familiar, ela está inserido num sistema que é o sistema do trabalho, que são os grupos os quais elas pertencem. Então, ela pode estar participando de diversas partes, diversos outros subsistemas, os sistemas menores onde está. Então, quando a gente busca um objetivo para ela, a gente sabe que não é somente trabalho. A gente sabe que a gente vai ter que integrar outras áreas da vida dela, como, por exemplo, família, né? Família é um valor da maior parte das pessoas.
Então, como que a gente pode trabalhar um objetivo financeiro ou um objetivo profissional se a gente não olha especialmente por o maior valor delas, que às vezes é o valor família? Então, a parte sistêmica, né, você tem que olhar para o indivíduo, olhar para aquela demanda que ele está trazendo, tudo como se fosse um sistema, sabendo que se você trabalhar uma parte, né, desse sistema, você pode ter uma resistência no outro. De repente você trabalha uma parte aqui nesse sistema criando uma demanda, você vai encontrar uma resistência de um outro lado. E esse sistema ele vai se desequilibrar, mas ele tende a voltar para um ponto de equilíbrio. Então, quando você olha para uma parte sistêmica, você tem que ter a sensibilidade para saber onde mexer nesse sistema, se essa mudança realmente é nesse ponto, né? Se você vai ter resistências ou não, se você vai conseguir. Ou então, a maior parte das vezes a gente descobre que a gente tem que mover uma peça, e essa peça você nem imaginava que ela era tão importante assim. Mas ela está lá agindo, ela está lá trabalhando para que exista um equilíbrio ali naquele sistema, né? Então, quando a gente busca um objetivo, quando a gente está buscando objetivo, a gente está buscando desequilibrar o sistema. Mas a gente está buscando desequilibrar o sistema da maneira certa, para criar um novo equilíbrio lá na frente, saber com a sensibilidade qual peça você precisa mexer. Excelente. Essa é essa é a nossa Desculpa, mas visão. você falou aí a questão de estrategista, né? É, Posso dizer que o coaching, ele é um estrategista como se fosse um jogo de xadrez mesmo? O que você exato, acha? exato. Exatamente porque você tem que saber a peça que você vai mover para saber se aquela peça que você está movendo vai te colocar mais perto, mais perto é boa, né? Se ela vai te colocar perto ou longe do seu objetivo. Exatamente, excelente. Gente, olha, eu falo para vocês que é, foi uma das peças assim fundamentais na minha vida. Foi quando eu comecei a fazer aí as minhas sessões de coaching, porque foi as sessões de coaching que me deu maturidade emocional. De todos os treinamentos e cursos que eu fiz, o coaching, eu posso dizer assim, que foi realmente o divisor de águas para mim. Porque assim, gente, o mentor precisa de mentores. Não tem como se ajudar alguém se você não recebe ajuda. De alguma forma, é importante você fazer uma terapia, principalmente quem lida com pessoas, né? Então, para mim foi fundamental. Assim, você usou a palavra estrategista, é essa sensação que eu tenho, que para mim todas as minhas sessões de coaching com o Marcos foi extremamente estratégicas, né? Ele era um sniper, ele chegava assim e fazia, falava, eita! Tiro de Às cor, né? vezes, às vezes eu nem dormia com a sessão da semana. Eu falei, Jesus amado, como que eu não consegui enxergar isso? É incrível, né? Tem uma pergunta aqui da Maria, ela falou assim, ó, por isso que com algumas pessoas nós conversamos assuntos diferentes. Sim, pois o grau de confiança quando nós estamos bem, ele consegue se detectar o que, para quê, com quem falar? Com certeza, né? É muito importante ter essa clareza do que você vai falar, com quem você vai falar e o que você vai falar. Porque às vezes, né, acontece da gente passar informações que não são devidas ao outro. Eu falei isso na live passada. Eu estava conversando na live passada com a Karina, minha quase xará, e eu estava falando sobre isso, né? É muito importante você saber para quem você passa a informação. Às vezes aquela pessoa não é a pessoa devida a você passar uma informação, e às vezes você passa uma informação que é pessoal sua e aquela pessoa pode usar aquilo ou ao seu favor ou contra você, ou te difamar. Às vezes você fala, tem gente que fala, você dá um ponto, aumenta o conto, então tem que tomar para o que você fala aí pro outro, né, Marcelo? Exatamente esse ponto, assim, você tem que também ter a estratégia para você mesmo nos seus relacionamentos, né? Saber quanto você deve confiar, quanto você não pode confiar, ou quanto você também pode confiar, assim, de olhos fechados, né? E eu acho também que tem um pouco de conexão, né? Tem algumas pessoas que você seria capaz de conversar a noite inteira com ela, que parece que os assuntos fluem, né? Eles vão acontecendo. E tem algumas pessoas que você
Isso fala, isso, se você olhar para o Enneagrama, isso explica muita coisa lá, né? Mas tem pessoas assim que você não consegue manter um diálogo por muito tempo, porque assim, parece que acontecem coisas que não flui o assunto, né? Exatamente. Ô Marcelo, deixa eu te falar uma coisa. Em falar disso de assunto, gente, o assunto tá tão bom aqui. Acho que vai passar, acho não, vai passar de 1 hora. Se caso cair, Marcelo retoma e a live liga aí de novo. A gente continua, tá, gente? Porque eu não sei no seu, Eu o acho meu que já antigo passou. Instagram. Ah, Eu que acho que bom, já porque o meu. passou. Mas ele Ah, que bom, não porque o tá meu. caindo, não. Acho que ele não vai derrubar, não. Ah, que bom, porque o meu antigo Instagram ele não derrubava, não, mas o novo ontem derrubou. Eu entrei pela página lá da minha amiga e derrubou. Marcelo, me tira, me faz aqui, e eu vou fazer uma outra pergunta aqui para nós, para o público também, para que você responda. Me fala quais são para você aí, tanto no, na questão da PNL e também como coaching, quais são, como que é possível você aí diferenciar a pessoa, né? Ela conseguir diferenciar uma emoção que é genuína, que ela está tendo ali, com uma resposta que é condicionada por experiências que ela já teve, experiências passadas. Como que a pessoa ela consegue discernir isso? Quando ela teve uma emoção genuína ou por uma emoção que ela veio por causa do padrão de comportamento dela? Isso, às vezes a pessoa ela tem uma emoção e ela já está tão assim, tão enraigada, ela é tão presente na vida dela que já se torna, como a gente fala também, como uma linha base, né? Então você não consegue propriamente diferenciar uma coisa da outra. Mas, basicamente, o que eu olho, até para entender isso, né? Por isso que o Enneagrama é uma ferramenta sensacional, né? Porque a gente acaba sabendo que uma pessoa ela tem uma essência e ela tem um traço de comportamento, né? O traço já é uma condição, já é uma coisa condicionada. Mas então, se aquele comportamento que ela está tendo ou aquela emoção que ela está sentindo, né, é muito divergente daquilo que ela costuma ser ou daquilo que o traço dela costuma acontecer. Por exemplo, se você vê um traço, vamos falar de traço 4. Se você vê um traço 4 que ele é fechado, ele é introspectivo, ele não é uma pessoa que guarda para ele. Mas se você vê um traço 4 que ele é muito explosivo, que ele utiliza muito dessa, você sabe que ele está agindo com uma energia ou com uma emoção que ele aprendeu, que ele foi necessário usar, mas que não faz parte dele, faz parte de uma coisa que ele precisou ali se envolver, ele precisou pegar essa forma de se comportar com o mundo para que ele pudesse ter um pouco de uma vida melhor. Pensa assim, vai praticamente como um traço 4 se comportando como um traço 8. Não é normal. É completamente à parte, mas acontece isso. Então, através desses estudos, consegue saber se aquilo faz parte dela ou não. Excelente. E lembrando, gente, que todos nós, viu, sem exceção, todos nós temos padrões de comportamento, todos nós. Tudo que você faz na vida tem um padrão. E aí é importante identificar esse padrão, e aí, como o Marcelo falou, e a gente está comentando aqui, falando desse assunto, de você perceber como que você funciona aí, e o que é que você trouxe da, da, da vida aí, de experiências passadas que fizeram com que você reagisse daquela forma, como uma forma de proteção. Porque o que, que acontece? A personalidade nada mais é uma camada de proteção. Você está protegendo a sua essência, que é quem você é. Né? Por que, que a gente fala da criança ferida? Porque lá na sua infância, você, em algum momento, passou por alguma situação ou várias que desenvolveu em você sua personalidade, que foi o que? Essa proteção. Então, eu me protejo, né? Eu coloco essa máscara aqui, essa casca, para que o outro não me machuque. Mas, às vezes, sem perceber, na maioria das vezes, essa máscara, ela se torna tão grossa que você acaba se perdendo da sua essência. Por isso que é muito comum quando, às vezes, Marcelo, você deve passar por isso também. Às vezes você pergunta para a pessoa, quem é você? Normalmente em sessão de terapia, quem é você? E a pessoa não sabe responder,
E por qual motivo ela não sabe? Porque ela usa tanta persona, essa personalidade, que a essência dela se perde dela mesma. Tá lá, gente, não tem como você mudar a sua essência. Sua essência faz parte do seu ser. Mas o fato de você usar tanta personalidade como defesa, você acaba se perdendo dela. Faz sentido, Marcelo? Faz sentido. É como você caiu no mundo, né? Você caiu no mundo, você veio, né? Tem até um estudo que eu quero fazer, que é do padre, o padre Domingos da Cunha. Ele tem alguns estudos de enneagramas que são fantásticos e tá na minha fila. É assim, é bem difícil você conseguir entrar no treinamento dele, porque ele faz poucos, eles não abre muito, ele não faz turmas grandes, e quando abre, lota rápido, né? Mas ele fala que assim, que você, aí ele já coloca uma camada de espiritualidade, né? Deus mandou você para o mundo com uma essência. E essa essência você chegou aqui desta maneira, para você começar a interagir. Mas quando você chegou aqui, você começou a ter conflitos lá com as pessoas, principalmente com os seus pais, né, que são o primeiro contato seu com o mundo, você começou a lá ter dificuldades, porque também, provavelmente, eles não estavam lá com uma boa inteligência emocional. Então você acabou, através desse primeiro contato com o mundo, você acabou precisando vestir uma máscara. E essa máscara você vestiu com a melhor das boas intenções para que você pudesse viver minimamente bem, com um pouco de sanidade nesse mundo. Você desenvolve essa máscara lá quando você era criança, mas você carrega essa máscara para o resto da vida, né? Então, assim, você, quando adulto, você usando a mesma máscara que você vestiu quando você estava lá precisando simplesmente lidar com seus pais. Excelente. E aí que é aí que começam as brigas. Verdade. Viu? Você falou sobre esse Padre Domingos, e eu também morro de vontade de fazer, tenho super vontade, e inclusive foi um, um amigo meu, que inclusive conheci ele no treinamento, talvez você até conheça, que o Samuel fez com ele lá, passou uma semana e falou que é maravilhoso, menina, que o negócio é bom demais. É bom demais, é. Tá? Se tiver a oportunidade, vou também, mas é como você falou, viu? É difícil, porque ele faz, não é sempre que ele faz, é assim, é uma coisa que é rápida mesmo, mas que vale muito a pena. Gente, autoconhecimento, meu Deus do céu, vale muito a pena. Tudo que você colocar na sua vida para você se desenvolver vale a pena, porque Nunca é demais, não há melhor, né? não existe, não há melhor investimento do que você investir em você mesmo. Eu quero dar boa noite aqui. Boa noite, Michele, lindeza. Entrou aqui para nos prestigiar. É um prazer ter você aí com a gente. Ô, Marcelo, fala para nós quais as técnicas práticas que possibilita o ser humano observar as emoções que ele sente sem ter o julgamento, porque você aí que está nos assistindo, você pode muitas vezes julgar a si mesmo, às vezes até sem perceber, pelas emoções que você está sentindo. Como que é possível fazer isso? Que técnicas que é possível fazer para conseguir ter essa observação das nossas emoções sem colocar o julgamento, Marcelo? Pergunta difícil essa, hein? Pergunta difícil e uma das coisas mais difíceis que a gente pode fazer. Mas eu acredito isso é uma coisa que você desenvolve com o tempo. Você não tem essa sensibilidade no começo, mas é puramente a observação. É você olhar como se você estivesse lá olhando um rio, como se você estivesse olhando um rio e esse rio ele está lá fluindo, esse rio ele está indo lá, mas somente como um vigia, aquela pessoa lá que tá lá somente para olhar. Isso você aprende um pouco com meditação. Meditação vai um pouco nesse sentido, onde você simplesmente é aquela pessoa que está lá parada num lugar, olhando o rio fluindo, sem pensar qualquer coisa. Pô, será que essa água tá de um jeito? Pô, será que não? Você não tá lá para isso. E as emoções também, elas também seguem esse mesmo princípio. O pessoal que pratica a meditação, eles também falam que a mente é como se fosse um outro órgão, né? Que você pode controlar, que ele é um órgão incontrolado, mas você pode simplesmente parar e observar ele agindo, né? Então as emoções elas funcionam assim. É louco, mas é possível você fazer isso. Excelente. E realmente a meditação
ela é uma técnica extremamente poderosa, mas é como você falou, gente, não tem jeito, tem que ter técnica, ou melhor, treino. Treinar, treinar, treinar. O treino te traz o consciente competente, te traz a maestria. Mas a maestria, a gente aprende isso na PNL, é 25 mil horas, tem que ter muito treino. Treina, treina, treina. E uma técnica também que eu quero até passar aqui, ver se faz sentido para você, Marcela, é a dissociação. A pessoa, ela aprender isso também, gente, é com treino, a dissociar. Então, é olhar de fora, é usar a meditação, aí, como você falou, Marcelo, mas olhar de fora do assunto, né? Como você falou do rio aí, faz sentido para você a dissociação? Mas isso é uma dissociação, né? A meditação é você se dissociar, mas ainda é uma dupla dissociação, né? Como se você observasse a pessoa que observa o rio. Isso. Menino, no Master, pensa numa coisa que eu amei, foi aprender essa dupla dissociação. Isso para mim, eu falei, olha, eu me olhando para a situação que eu estava ali, eu falei, gente, que maravilhoso. Gente, PNL é poderosa. Se você não conhece, não, ó, tem gente que julga a PNL porque não conhece. Quando a gente não conhece, a gente tende a julgar aquilo que nós não conhecemos. Conheça, depois você julga. Porque quando você conhecer, você vai sair de julgamento e vai agradecer por ter conhecido. Porque você não vai só agradecer, você vai usar muito, 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 não é, Marcelo? Exatamente. Você vai aprender que é uma ferramenta, né? Na verdade, não é a coisa que vai fazer, que vai te salvar, não é a sua religião, mas é uma ferramenta que você pode usar como você usa um garfo hoje para você comer. Você pode comer de colher? Pode. Você pode comer de garfo? Pode. Você pode comer com hashes? Você pode. Mas é uma ferramenta que a gente escolheu para se alimentar. Esse, amei essa comparação, essa metáfora que você falou do garfo, é isso mesmo, você pode usar aí o que você quiser. É isso que é muito bom na PNL, né? Ela te traz possibilidades. E geralmente, né, duas, tem três, não, são várias. Você consegue ter essa capacidade de olhar e falar, puxa vida, eu tenho esse caminho, esse caminho, esse caminho, esse caminho, eu tenho vários. Você abre possibilidades, né? Eu gosto muito do pressuposto da PNL, né? Que nós temos todos os recursos, todos. E se você não tem, você cria. Porque você consegue ter essa clareza de olhar e falar, puxa vida, olha, eu tenho essa opção e essa, mas eu posso criar ainda essa e mais uma e mais umas 10 ainda e ver qual que melhor se adapta a mim. Gente, isso é incrível. E você Eu sou vira apaixonada por mestre das metáforas também. Você vira mestre das metáforas, porque metáforas também é uma ferramenta. Opa! Verdade. Não tem jeito, né? A pessoa usar É, uma metáfora, ela consegue se dar bem, né? Porque é uma estratégia extremamente poderosa e eficaz, né, Marcelo? exatamente. Qual conselho? Antes de eu fazer a pergunta do conselho, eu vou fazer com você um quiz de objeções aqui. Tá bom. Pegar você aí nas calças curtas. Eu nem falo, pessoal. Coloca aqui no roteiro, uma pessoa não sabe o que é isso aí, não. O que acontece? Eu vou usar para você, eu vou fazer uma frase, vou te falar uma frase que é uma objeção, que muitas pessoas têm, e aí você faça o possível para você responder em uma frase. Não tem problema se a objeção fazer com que você fale em mais de uma, mas faça o possível para usar aí todas as faculdades perceptivas que você tem para usar, Bora. responder essa objeção em uma frase, tá bom? Vamos lá. Primeira frase. Falar sobre ansiedade me deixa mais ansioso. Por isso eu prefiro não falar sobre o assunto. O que você diria para alguém que tem essa objeção? Falar sobre ansiedade me deixa mais ansioso. Ah, para de jogar sujeira embaixo do tapete, você vai ter que limpar alguma hora. Opa, gostei, muito boa. Olha aí, você que está nos assistindo, está jogando sujeira por baixo do tapete, saiba que uma hora você vai ter que limpar. Então, antes de ficar sujeira grossa, suja lá e dar trabalho para tirar, limpe antes, hein? Excelente, amei, Marcela. Segundo, minhas emoções são confusas demais para eu me entender. O que você falaria para alguém que tem essa objeção? Ah, é confuso demais, não me entendo, não. Deixa para lá. É confuso mesmo, ninguém entende ninguém, então segue a vida, sem entender mesmo.
De quem que não é confuso, Marcelo? Você conhece alguém? Não, não. Segue sem entender mesmo, né? Gente, todos nós. Aliás, a emoção, você não consegue entender 100% dela, você sente. A PNL é algo que a gente sempre fala, né? Às vezes a pessoa te pergunta, ah, mas o que é? Sente, né? Procura se sentir para você conseguir compreender, né? Porque nem sempre você vai dar uma explicação racional para aquilo que você está sentindo, né? Eu falei isso numa live aqui, eu vou repetir de novo sobre a questão de, por exemplo, quando você ama alguém, você não consegue explicar racionalmente, ah, eu amo essa pessoa porque essa pessoa é assim, assim, assim. Às vezes, todas as qualidades que você disse naquela pessoa, por exemplo, no cônjuge, ah, eu amo ele porque ele é maravilhoso para mim, eu amo ele porque ele é legal, porque ele não sei o quê, tudo aquilo que você falou, outra pessoa talvez seja também. Mas isso não é a explicação do porquê você ama. Você ama porque você sentiu o amor ali e não dá para explicar ele. Faz sentido para você, Marcelo? Faz total sentido. Total sentido. E aí, gente, procure sentir mais, em vez de querer só racional. Ou os racionais, hein, Marcelo? Os racionais que dá Apesar uns de tudo, eu bugs. sou bastante racional, eu também. Eu também sou bastante Você. racional. É a energia do Yin. Ah, olha, que eu desencanei um pouco, viu? Porque, olha, se eu for só racionalizar, dá ruim. Ela é tão boa, ela é boa. Sim, não, excelente, né? Não, não tem como. Terceiro, eu já sei tudo sobre mim mesmo, então eu não vejo motivos para explorar mais. Então, Olha, me explica. Pode me explicar? já Se você já pensou? sabe tudo sobre você, então me explica. Quem sabe tudo, hein? Quem sabe tudo não está aberto a aprender nada, né, Marcelo? Quem sabe tudo não aprendeu nada ainda. Exato. Toda vez que eu faço um curso, um treinamento, Marcelo, a sensação que eu tenho é, meu Deus, eu não sei nada, porque sempre eu estou aprendendo mais. É incrível, né? A gente faz um curso de desenvolvimento humano, faz um treinamento, lê um livro, você fala, meu Deus, sempre a gente aprende, né? Estou aprendendo coisa nova sobre mim mesmo, né? Pois é sempre assim. Sempre, sempre. Ó, o quarto, eu acho que a ansiedade ela é uma questão química no cérebro, então eu não acredito que a análise emocional possa ajudar. A análise emocional, ela pode trabalhar a química do cérebro. Então, você pode colocar um elemento que contrabalanceie essa química que está acontecendo já. Exatamente, até porque essa química, gente, do cérebro, ela se desenvolve justamente porque você teve uma questão emocional. É isso que faz. Claro que a gente tem também, como eu falo, né, do pilar físico, no método DD, eu falo do pilar, né, eu abordo o pilar físico. E o pilar físico, por quê? Porque é importante como você se alimenta, né? Eu falo muito isso aqui, a sua alimentação, a água que você bebe, porque você está nutrindo o seu corpo e o seu corpo precisa de nutrientes, e são os nutrientes que vai te ajudar aí a você ter aí um bom funcionamento da sua mente e do seu corpo. Mas a segunda casca aí, que é o pilar importantíssimo, é o emocional. Você pode ter a melhor alimentação. Por que que acontece? Eu já vi, você deve ter visto também já, Marcela. Às vezes a pessoa fala assim, ó, mas eu me alimento muito bem, eu não tenho vida sedentária, eu pratico esporte, sei o quê, mas eu tô doente emocionalmente. Por quê? Tá doente lá, mas olha, eu vi a pessoa que fazia tudo certinho, pegou câncer. Por qual motivo? Ficou com câncer. Por qual motivo? Emocional, Emocional, gente. Questão. sim. Aí o emocional faz o quê? Ele vai afetar a química do seu cérebro, porque é o emocional que traz para você aí uma saúde, seja ela uma saúde boa ou aí ela mostra aí para você, né, a sua saúde, quem é você de verdade. Então é importante atentar a isso. Exato. A próxima, Marcelo, tem muita gente por aí dizendo que é coaching. E aí o coach está banalizado. Por isso, eu não confio nesse tipo de profissional. Olha que BO.
Eu Nossa, mesmo fica. falei agora há pouco que o coach está banalizado, né? Porque as pessoas banalizaram, né? Mas talvez as pessoas não confiem em ninguém, né? Então, talvez as pessoas, a confiança, né? A banalização seja da própria pessoa, não do profissional em si. Tem pessoas, como você falou agora há pouco, que têm resultados excepcionais, né? Com coach, né? Então, talvez não seja para você mesmo, né? E outra, né, Marcelo, algo que é muito importante você aí que está nos assistindo, tomar consciência que em todas as profissões, sem exceção, há os bons profissionais e os charlatões, eu vou dizer assim, os maus, os Exato. profissionais ruins. Então você vai ter aí, por exemplo, um bom médico e um médico que não é tão bom assim, um bom psicólogo e um psicólogo que não é tão bom assim, um bom terapeuta e um terapeuta que não é tão bom assim. Em todas as áreas isso vai acontecer. Às vezes você vai num cabeleireiro, você ama aquele cabeleireiro, você vai no outro, se você não tomar cuidado, ele faz uma caca no seu cabelo. Pois Então, por é. como que acontece? Porque Às existem vezes eles não profissionais. estão só num bom dia, né? Às vezes até quem você confia vai fazer caca no seu cabelo, né? Porque não estava num bom dia, ou de repente a técnica não foi, ou de repente a tesoura não deu certo. Né? Tem isso também, né? Então, é importante você analisar e conhecer a fundo a pessoa com quem você está confiando para fazer um trabalho com você. Em qualquer área, em qualquer aspecto. Eu, como uma boa tipo 1, autopreservação, eu tenho todo o cuidado para quem eu vou em qualquer área profissional, viu, Marcelo? Se for profissional, tipo, para mexer no meu cabelo, eu não deixo qualquer pessoa, para fazer minha sobrancelha, não é qualquer pessoa, para fazer o coaching, não vou ir com qualquer profissional também. Por quê? Porque é importante você dar valor realmente ao seu tempo, dar valor aí ao que você deseja, que é como a gente falou da estratégia, né? Qual a estratégia que você está utilizando para ter o resultado que você deseja? Isso é importante. Então, não se trata só do profissional, se trata das suas escolhas. O que que você escolheu e como você fez essa escolha? E aí, a escolha que você fez vai te ajudar a ter o resultado que você deseja. Porque é uma coisa que eu vejo muito, né, Marcelo? E talvez você veja aí também na sua profissão. Às vezes, as pessoas estão procurando também, isso me veio agora, veio na minha mente agora, está procurando preço. E o barato Tá sai procurando preço. caro. Sim. É, E o exato. preço, né? Porque assim, ó, gente, para um profissional ser um bom profissional, um dos aspectos é o quanto ele investe nele mesmo. Então, Exato. investir, você sabe, né, Marcelo, disso, a gente fez, por exemplo, vários treinamentos aí que a gente investiu e não investiu pouco, não. Então, Investe bastante. não é, Marcelo? Então é importante você ter isso na mente, né? O quanto que eu estou disposto a investir em mim, É. quanto eu estou disposto a trazer um bom resultado para mim. Um bom resultado É. vai vir só com um bom profissional, gente. Não tem E às jeito vezes a não. pessoa, e às vezes as pessoas não querem também, né? Elas não querem, e para elas tudo bem, né? Para ficar no mundo delas, assim, e tá tudo bem, não tem problema, né? Mas existem pessoas que elas querem buscar algo além, elas querem vencer algum desafio, elas querem melhorar, ter uma vida melhor, né? Então, assim, as pessoas precisam saber se elas querem um objetivo além daquilo que elas têm hoje, elas têm que fazer coisas que elas não estão fazendo hoje. É simples assim. É sair total da zona de conforto, né? Não tem É. jeito. E aí tem um outro aqui, ó. Eu prefiro evitar me expor. Esse aqui deve ser autopreservação. E eu acabo deixando de E eu acabo deixando de lado os meus sentimentos, para não ter que passar pelo desconforto de olhar para algo ruim dentro de mim. Olha que objeção feroz essa, Marcelo. Essa pode Segura esse ser rojão. um tipo, pode ser um tipo 6 também, ou tipo 4 também, que ele tem um pouco disso também, né? É, Evitar olhar para dentro dele, né? Mas mas assim, eu acho que o crescimento faz parte através dos sentimentos. Se você não olha para eles, eles estão lá acontecendo de qualquer forma, né? Então, pode estar acontecendo alguma coisa pior, uma coisa um pouco mais ruim ainda, né? Se você não olha para dentro. E olhar para dentro faz parte do crescimento. Você só cresce se você olhar para dentro. exatamente.
eu fiz uma live aqui com o Clécio e eu gostei muito do que ele falou, né? Que é importante você criar intimidade com as suas emoções, com os seus sentimentos, né? Porque só adulto faz isso. Eu achei muito legal. Ele falou assim: ó, adulto lida com situações, isso não é para criança. Porque a criança não sabe lidar com a emoção dela, ela é uma criança, E a, no- ela é ingênua, ela não e a tem nossa criança maturidade. querida, hein? E a nossa criança querida, que ela tá lá a todo momento ainda. Quem que cuida da criança ferida? Né? Vai Nós. lá o adulto, então, É, nós. o adulto vai lá, né? Quem tem maturidade para isso. Então é importante você olhar, porque se você não olhar para você, para dentro de você, a probabilidade de você ter resultados também que não são aqueles que te agradam é muito grande, porque eu achei muito legal, como eu falei, esse termo aí que ele disse, né? Isso não é para criança. Embora, como você falou, né, Marcelo? Todos nós temos a criança ferida, mas quem que vai curar aquela criança não é outra criança, é Não é uma outra pessoa. criança. É. Essa maturidade você só consegue se desenvolver quando você está disposto a olhar para dentro. E para isso, na maioria das vezes, se não em todas, é importante a ajuda de um profissional. E a gente estava falando no começo, eu fiz a pergunta aqui para o Marcelo se ele acreditava que é possível, né, eliminar a ansiedade ruim sem um medicamento. E, gente, por que que acontece às vezes da pessoa tomar medicamento? E eu não tenho nada contra, tá? Quem quer usar o medicamento. Mas muitas vezes a pessoa chega a esse ponto porque ela esperou o último fio lá da gota do negócio, o negócio fica feio mesmo para ir. Se ela tivesse pedido ajuda de um profissional antes, talvez ela não chegaria naquele ponto. Então, muitas vezes, olhar para dentro no começo vai te ajudar. Não espera o negócio ficar feio. É a mesma coisa quando você cai lá, se machuca. Se você não cuidar daquela ferida naquele momento, aquela ferida pode criar pus, aquela ferida pode inflamar, aquilo pode ficar muito maior do que no primeiro momento lá que você caiu e se machucou. Então, é importante você procurar um profissional para cuidar das suas emoções, do seu lado emocional. Isso aí vai fazer bastante diferença na sua vida. Faz sentido para você, Marcelo? Total, Karine. Total. É isso aí. E aí, para finalizar, eu quero que você fale para as pessoas qual conselho que você acha, Marcelo, que você dá para as pessoas aí que se sentem confusas. Muitas vezes a pessoa não sabe por onde começar, ela não sabe como buscar ajuda. Qual o conselho que você dá? Primeira coisa, um conselho, eu penso assim, comece a olhar para as suas emoções. Comece somente a observar como uma pessoa que observa um rio. Ou observar a pessoa que observa o rio, que é a dupla dissociação, né? Mas tudo bem. Mas também, né, busque ajuda profissional. Ajuda profissional, seja de um terapeuta, seja de um psicólogo, seja de um coach. Por quê? Porque o profissional, ele tem ferramentas, ele tem posturas e ele tem possibilidades de te ajudar que são diferentes de, por exemplo, de um amigo onde você vai desabafar. Um amigo, quando você desabafa, ele provavelmente ele vai fazer alguma coisa que é bom para ele, não para você. Um profissional não, um profissional ele está pensando em você. Então ele tem mais ferramentas para que isso aconteça, de verdade. Então assim, busque ajuda. Por mais que seja uma conversa somente, né? Você não vai fazer um processo inteiro, mas por mais que seja uma conversa que seja esclarecedora, onde você vai começar a puxar, né? O profissional ele tem a capacidade de fazer isso, de te dar uma luz, um insight, e a partir daí você pode seguir com as próprias pernas. Mas às vezes você precisa ter até humildade de buscar ajuda. Exatamente, excelente. E para você aí que está nos assistindo, qual é a melhor maneira de tudo que você viu e ouviu aqui? Qual é o jeito melhor aí para você encarar tudo que você viu e ouviu? É você realmente estar disposto estar com a mente aberta a colocar em prática aí, nem que seja uma estratégia só que você tenha ouvido que tenha feito sentido para você. Qual é o jeito que talvez não seja a melhor maneira de você colocar aí tudo que você viu e ouviu sobre esse tema?
talvez seja ignorar. Talvez se você ignorar tudo que você viu e ouviu aqui, talvez você continue em padrões que não sejam tão agradáveis assim. Então, eu quero muito que você aí que está nos assistindo tenha de alguma forma aprendido com a gente. Eu quero agradecer muito, Marcelo, por você ter Eu realmente agradeço. se disponibilizado aí para fazer essa live. Foi assim uma grande honra ter aqui você, né? Eu estar aqui no seu Instagram. É uma questão de logística somente. Mas gratidão por você ter aceitado, viu? Foi muito bom. Muito bom. Eu espero realmente que você tenha muito mais sucesso do que você já está tendo. Você é uma pessoa maravilhosa aí. Que Deus te abençoe Obrigado. muito. Tá? Gratidão aí por tudo. Obrigado, gente, por ter assistido, por estar aqui. Eu sei que tem gente que está aqui desde o começo da live assistindo e entra lá nos nossos Instas, deixa a mensagem lá. A gente gostaria bastante de ver a opinião de vocês. Exatamente. Eu vou deixar, gente, essa live no YouTube para vocês assistirem lá também. Vou deixar o link lá do Instagram aqui do Marcelo, para que você aí que está nos assistindo, se quiser também entrar, né, no perfil do Marcelo, fazer o teste que ele falou, que é muito legal, eu já Os fiz. temperamentos. É, dos temperamentos é excelente para você se conhecer mais. Toda a ferramenta de autoconhecimento é importante. Então, uma excelente noite para vocês que estão nos assistindo. A semana que vem a gente vai ter live aí na terça-feira com uma pessoa também maravilhosa e eu conto com vocês. Excelente noite, Boa, Marcelo. boa. Grande Boa abraço, viu? noite. Até mais. A gente marca daqui uns 2, 3 meses uma próxima Me live, hein, Marcelo? me chama que eu vou. Boa noite, Karine. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tudo de bom.